Bem-vindos a mais um Circula Talks. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o Rafael Filgueira, da Empapel. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Participar. Nós fazemos aqui o nosso Circula Talks, agora a cada 15 dias, né? Estamos aí numa agenda forte aí de trazer bastante conhecimento para os nossos, para a nossa comunidade, né? E a primeira coisa que eu queria saber, Rafael, se você concorda em que a gente grave esse episódio aqui do Circula Talks. Concordo. Tá ótimo, então, obrigada, viu? Bom, convido a todos para que sigam o CCD Circula, as nossas redes sociais. Nós temos um Circula News, né? Temos várias informações importantes, notícias, é, sempre relacionadas, né, com economia circular. E as plataformas do CCD Circula, né? Nós temos 5 plataformas onde a gente endereça questões relacionadas a empresas e cadeias, a questão dos resíduos orgânicos, também design de embalagem para visando a economia circular e reduzir o impacto ambiental das embalagens. Também temos uma plataforma exclusiva para pensar a questão da reciclagem e reuso de embalagens. E, por fim, temos uma plataforma dedicada à educação e cultura de economia circular. Então, temos assim todas essas pesquisas sendo desenvolvidas, mas também buscamos trazer dos nossos apoiadores, principalmente dos nossos cofundadores, né? Nós temos 7 empresas cofundadoras, a Tetra Pak, a Sonoco, Ambev, Boticário, Natura, e Klabin, além da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e 12 instituições de ensino e pesquisa que fazem parte aí do CCD. Então, além disso, a gente também convida muitas vezes profissionais externos. No caso, a Empapel é um apoiador aí de primeira hora do CCD e é muito bacana ter vocês aqui conosco hoje para, né, trazer aí os seus projetos e a sua visão de economia circular. Rafael, por favor, fique à vontade, se apresente e o palco é seu. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, Cristina. A honra é nossa poder participar desse evento com vocês aqui e essa abertura de espaço, principalmente para apresentar o que a cadeia do papel e celulose tem feito e atuado nessa pauta específica de economia circular e logística reversa. Eu sou Rafael Filgueira, eu sou engenheiro sanitarista ambiental, atuo na área de resíduos há 15 anos. E agora, recentemente, nesse ano, eu integrei aqui o time da Empapel como coordenador de logística reversa para discutir mais aprofundado o tema e desenvolver as questões dessa cadeia, de uma cadeia que já faz um trabalho muito bom e muito legal, que é da reciclagem do papel e as suas aplicações. Então, a proposta que eu tenho com vocês aqui hoje é a gente bater um papo. Eu vou fazer uma apresentação, fiquem à vontade de me interromper ao longo da apresentação. E eu vou trazer elementos e um pouco de reflexões da cadeia como um todo. Então, se você me permite, já posso compartilhar aqui e iniciar? Por favor, pode sim. Legal. Como eu não estou vendo vocês na hora do compartilhamento, vão me interrompendo aqui durante a apresentação, combinado? Beleza, vamos lá. Muito prazer, nós somos a Empapel. A Empapel nasceu em 2020 no lugar da BPO, que é uma associação muito tradicional que vem desde 1974, que era a Associação Brasileira de Papelão Ondulado. Essa mudança, ela trouxe como objetivo a ampliação de mercado
para que a Empapel contemple todos os fabricantes de embalagem de papel, além do papelão ondulado. Então, hoje a gente representa entes da cadeia que são fabricantes tanto de papelão ondulado, mas como papel cartão, embalagens longa-vida. Então, contemplando, além de fabricantes, cartonagens, que são os transformadores do papel para as embalagens, e colaboradores também, que são principalmente fornecedores de equipamentos para as nossas plantas industriais. De forma geral, eu quero trazer então um panorama do que a gente tem trabalhado e do que a gente tem atuado como setor na cadeia de economia circular e logística reversa e discutir um pouco com vocês sobre regulamentações, metas e desafios e soluções que a cadeia tem implementado em prol desse tema tão importante para o nosso país e para o mundo. Primeiro de tudo, é importante a gente discutir, quando a gente vai apresentar em eventos, eu gosto sempre de trazer a conceituação, porque quando a gente fala economia circular para o público em geral, o público acha que, e às vezes se discutindo com questões locais, acha que quando a gente fala de economia circular é um tema lá dos governos, das empresas, e que isso não tem contato no na nossa vida cotidiana, de fato. E aí eu faço a correlação, eu sempre gosto de fazer a correlação entre o conceito de economia circular, logística reversa e reciclagem. Então, o conceito geral da economia circular, ele vem como contraponto ao conceito de economia linear, que é extrair, produzir, usar e descartar. E quando a gente fala de economia circular, a gente está falando de um conceito de circularidade, de fato, onde esse ciclo não tem fim. Ou seja, após o descarte, esses materiais, embalagens ou produtos de forma que voltem para a cadeia para serem transformados e ter uma vida nova. E quando a gente fala de logística reversa, é um dos elementos do conceito geral de economia circular, que é o conjunto de ações que visa o retorno desses produtos e materiais ao ciclo produtivo, após o consumo, principalmente, e, por fim, a reciclagem, que é a transformação de fato desses materiais em produtos de nova vida, evitando a extração de recursos naturais. Então, essa correlação é importante, principalmente quando a gente vai falar em fóruns que têm contato com a população em geral. Esse público aqui é um público bem qualificado que já entende muito bem desse tema, né? De forma geral, quando a gente fala de logística reversa, é um conceito que vem de origem da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz um elemento muito importante, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e que traz elementos e responsabilidades de cada um dos entes da cadeia. Então, a gente está falando de município, consumidor, comerciante, distribuidor, importador e fabricante. Eu trago como exemplo aqui para vocês diversos programas já implementados de logística reversa, de embalagens, de lâmpadas, de pilhas e baterias, pneus e tudo mais, mas o foco aqui da nossa pauta e da entidade é das embalagens em geral, mais especificamente das embalagens de papel. E ao longo desses 15 anos, desde a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos vários marcos, tanto de coalizão, tanto de implementação de créditos e implementação de metas específicas para cada tipo de material. Mais recentemente, a gente teve agora, há pouco mais de 15 dias, o decreto 12688, que instituiu o programa de logística reversa de embalagens de plásticos no Brasil. Além disso, aqui da entidade, a gente tem discutido com vários entes da cadeia, tanto quanto o Ministério, o MDIC, a discussão da minuta do decreto que vai regulamentar também as embalagens de papel, trazendo metas específicas de índice de conteúdo reciclado, além dos índices de recuperação de embalagens em geral. Beleza. Quando a gente fala então de metas, o Planares ele traz percentuais de embalagens em geral recuperadas do sistema de logística reversa. E são metas progressivas. Então, em 2024, essa meta partiu de 30%, chegando até 2040 em 50%. O que significa isso? Os donos de marcas, empresas que colocam produtos que utilizam-se de embalagens para comercialização, têm meta de recuperação
dessas embalagens específicas. E aí ela pode implementar o programa individualmente ou através de um programa coletivo, por exemplo, implementado pelas entidades gestoras. Qual que é o desafio aqui? Essa meta progressiva de amplitude nacional, através também das regulamentações estaduais, é, ela demanda estruturação da cadeia. E isso precisa ser implementado de forma a os entes operadores, e aí a gente está falando de aparistas e cooperativas principalmente, terem capacidade operacional, de treinamento, de instituições de gestão ambiental, onde eles consigam captar mais material para o cumprimento dessas metas. É, e aí o desafio está em notícias que a gente vem recebendo ao longo de muitos anos e indicadores ao longo de muitos anos, que é a dificuldade de implementação de coleta seletiva nos domicílios em cidades, principalmente em regiões mais distantes. Então, regiões norte, nordeste, por exemplo. E aí eu trago um dado para vocês. O Ministério das Cidades recentemente publicou que menos de 2% dos resíduos recicláveis ou passíveis de serem reciclados são recuperados no Brasil. E aí a gente está falando de apenas 36% da população total do país possuem coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares, e quando a gente fala em percentual de total de municípios, a gente pode ver que a região sul ela está mais avançada, 46%, mas um desafio muito grande na região norte, de 5,6% de municípios com coleta seletiva implementada. Por outro lado, a gente vê desafios em cidades onde a gente já tem um sistema de implementação de legislações e modelos operacionais já implementados, e eu trago aqui um exemplo da cidade de Juiz de Fora. Recentemente eu tive lá com um associado que participa que tem planta nessa unidade. E isso aqui retrata muito bem o que a gente fala sobre a questão da responsabilidade compartilhada. Olha o mapeamento do que é o raio-x dessa cidade hoje. Juiz de Fora tem lei municipal que implementa a obrigatoriedade de coleta seletiva, ela tem 100% do município contemplado em coleta seletiva com caminhões implementados para coleta em bairros. Ela possui 5 cooperativas de catadores vinculadas a prefeituras, ou seja, com documentação e regulamentação completa, regularização completa, mas a cidade mesmo assim só recicla 1%. O desafio aqui está exatamente no conceito de educação ambiental, na responsabilidade do munícipe separar esse material. Então, a gente tem o desafio da implementação da coleta seletiva, mas mesmo as cidades que têm lei municipal, operação implementada, cooperativas estruturadas na região, mesmo assim passam pelo desafio de engajar o munícipe a separar esse material. E aí, quando a gente vai para outros indicadores, aqui a gente tem um indicador da Abrema que traz indicadores diferentes do que foi apresentado pelo Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades fala de 2%, a Abrema trazia até recentemente de 3% a 7%, e o último relatório publicado por eles no ano passado trouxe esse indicador de 8,3% dos resíduos recicláveis que de fato foram reencaminhados, reintroduzidos na cadeia. Aí a gente vem com a pergunta de o que mudou? Por que partiu de 7% e foi para 8%? Foi implementado mais sistemas? Ou novas operações foram implementadas? Não, aqui foi a metodologia de contabilização desse dado. Ao incluírem entes da cadeia de forma informal, que fazem coleta informal, esse índice quase que dobrou, ou mais que dobrou se a gente considerar os 3, 4% que historicamente era apresentado. Ou seja, isso reforça cada vez mais o papel principal dos entes que são cooperativas e catadores individuais na cadeia da reciclagem como um todo. Beleza. E aí a gente vai de encontro com o desafio que o país enfrenta ainda hoje, que é mais de 2.000 lixões espalhados pelo país, e que isso é literalmente lixo, matéria-prima, dinheiro indo para lixões. Isso poderia estar alimentando uma cadeia de coleta, gerando emprego, renda e aumentando expressivamente o índice de reciclagem do nosso país. Então,
o prazo que se colocou para o encerramento dos lixões se encerrou em 2 de agosto do ano passado. Já existem projetos de lei para prorrogar esse prazo para mais 5 anos, e estudos mostram que isso pode gerar um desperdício de até 130 bilhões de reais em 2050 pela má gestão dos resíduos sólidos. E aí a gente entra num conceito de que não é exclusividade do nosso país esse desafio sobre a melhor gestão dos recursos naturais. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Dia da Sobrecarga da Terra, que é um indicador que mostra muito bem o quanto a gente tem avançado no consumo de recursos naturais frente ao que o planeta pode se regenerar. E a gente precisa repensar como governos e indústrias como a gente consegue buscar recursos renováveis, e aí a gente está falando de matriz energética ou de usos de recursos de fato para insumos para matéria-primas para a indústria. Mas aí eu trago isso para a nossa cadeia da celulose e do papel. A nossa cadeia ela conecta diretamente com os principais pilares quando a gente discute de economia, quando a gente discute o tema economia circular. E aí eu vou trazer elementos com dados para conseguir exemplificar melhor isso. Beleza, primeiro, a nossa matéria-prima ela é de origem 100% renovável. A gente está falando de árvores plantadas exclusivamente para fins industriais, ou seja, não se desmata uma árvore sequer no Brasil hoje para a produção de subprodutos de origem de florestas plantadas para esse fim. Então aqui a gente está falando de painéis de madeira, pisos, a celulose de fato e, consequentemente, a produção de embalagens. Então, em ordem de grandeza, a gente está falando que no Brasil hoje nós alcançamos 10,5 milhões de hectares de árvores cultivadas para fins industriais. E nós vamos além. A gente está falando também de conservação de mata nativa. Em ordem de grandeza comparativa, planta-se em 10 milhões de hectares e que se conserva outros 7 milhões de hectares de floresta nativa, neste modelo que vocês podem ver na imagem aqui, que é um modelo de plantio de forma de mosaico. Vocês podem ver muito bem a diferenciação entre em floresta plantada e floresta nativa, com corredores ecológicos que preservam tanto fauna quanto flora. Além disso, a gente tem certificações internacionais como FSC e PFC que garantem a rastreabilidade e a conservação dessa cadeia de fornecimento de matéria-prima para a produção dos produtos de origem das florestas plantadas. Beleza, com isso, nós abastecemos o mundo. O Brasil hoje é o segundo maior produtor e maior exportador de celulose do planeta. Isso é muito baseado na nossa sustentabilidade produtiva das florestas plantadas e certificações, e com isso a gente produz esse produto sustentável que é a celulose. Beleza. Além disso, a gente atende a demanda interna. O Brasil hoje é o 7º maior produtor de papel e 6º maior produtor de papelão ondulado do mundo. E aí, a partir daí, vem as nossas embalagens aqui que contemplam os nossos associados. Nós também geramos impacto social. Um dado importante que pelo menos 50% do volume de massa das cooperativas é de papel e papelão. Então, isso reforça ainda mais o fim de vida dos nossos produtos, das nossas embalagens, na geração de emprego e renda, tanto direto nas unidades produtoras, tanto de forma indireta desse elo da cadeia tão importante para a economia circular. Por fim, a gente estimula a reciclagem alcançando índices bastante elevados de reciclagem. Então, o índice atualizado para vocês aqui de 2024, nós alcançamos 58,8% de papel reciclado no nosso país. Esse índice ele é alcançado porque nós temos muito bem mapeados a cadeia logística e operacional da recuperação das aparas no Brasil. E eu vou trazer alguns elementos desses entes aqui para vocês.
Aqui a gente retrata o caminho de economia linear, da forma que a gente colocou, que eu coloquei para vocês no início. Desde o manejo sustentável das florestas plantadas até o consumidor final, onde se gera o resíduo. E eu vou apresentar para vocês aqui a geração de apara em cada um desses elos. Beleza. A primeira etapa de geração de aparas de papel na cadeia é, de fato, na produção das embalagens. E aí aqui é o chamado resíduo pós-industrial, que é o resíduo gerado de refile, principalmente, ou perdas operacionais dessas embalagens por algum problema de qualidade, de transporte, e por aí vai. Esse caminho da Apara, ela tem como caminho natural ou o retorno direto até o fabricante de papel, ou ele passa por algum intermediário da cadeia, seja ele um operador privado de meio de cadeia, entenda-se aqui ferros velhos, que são operadores de menor porte, ou até os aparistas, que são unidades de grande porte de tratamento de resíduos recicláveis, por exemplo, aqui da nossa cadeia. A segunda etapa de geração são no usuário da embalagem de papel. Aqui a gente está falando principalmente comércios, mercados e o mais comumente chamado fundo de loja, supermercados, por exemplo. E nessa etapa da geração da cadeia, nós temos outros dois entes importantes, que é o catador autônomo, que é aquele coletor, aquele catador que trabalha de forma individual, coletando nas ruas, e cooperativas e associações de catadores que também fazem esse trabalho nessa etapa da cadeia, além da prestação desse serviço também por operadores de meio de cadeia e aparistas. E, por último, nós temos a geração do resíduo no consumidor final, que é o resíduo gerado nas nossas casas, condomínios, escritórios e por aí vai. Também com esses entes atuando na coleta desse resíduo e beneficiamento. Entenda-se aqui, por exemplo, principalmente a prensagem desse material. E aqui é um fator importante que eu vou focar com vocês mais no final, que é a disposição final desse resíduo, que é aquele resíduo que ele não volta para a cadeia de reciclagem, ele vai para uma destinação, seja ele um aterro, ou lixão também, como eu trouxe aqui para vocês na etapa anterior. Beleza. Depois dessa etapa de captação desse material, existe o processo de intermediação, que é a operação de compra e venda desses materiais entre elos intermediários. Então, cooperativas que vendem para operadores de meio de cadeia, que vendem para aparistas, ou uma cadeia direta de cooperativas que vendem para os aparistas que beneficiam esse material numa separação mais qualificada ou em tamanho de fardos diferenciados que se conectam por aí, então, aqui para o fabricante de papel, onde esse material é reciclado e volta novamente para o ciclo. E aí a gente tem aqui duas etapas também de exportação de aparas e importação de aparas. Eu vou trazer os dados para vocês também dessas etapas. Beleza. Com isso, nós temos indicadores importantes aqui da nossa cadeia como um todo, principalmente o nosso índice de reciclagem médio. Então, o papel hoje, em peso principalmente, eu posso afirmar para vocês, nós somos o material mais reciclado no Brasil, em massa. A gente recicla mais de 4,5 milhões de toneladas de apara de papel no Brasil hoje, alcançando esse índice de 58,8%, e com um perfil de geração desse resíduo, principalmente de origem pós-consumo, ou seja, gerado em pontos de distribuição, por exemplo, fundo de loja, e nas nossas casas. Aqui um pouco das fontes de participação de origem desses materiais aqui, principalmente por meio dos aparistas, que tem uma importância muito forte nessa nossa cadeia. Destrinchando aqui no quadrante direito superior o índice de reciclagem por tipo de apara específica. Então, a nossa cadeia se distingue principalmente por três qualificações, que são as aparas marrons, que é o papelão ondulado, por exemplo, as aparas brancas, que são de origem de papel de imprimir e escrever, aparas de papel cartão, por exemplo, aqui, caixas de medicamentos, sucrilhos, caixas de perfume, por exemplo, e aparas mistas, quando essas aparas elas são misturadas, enfardadas e direcionadas até a indústria recicladora. Então,
de ordem de grandeza, a gente pode ver que as aparas marrons, que são o papelão ondulado principalmente, é um dos maiores índices de reciclagem que nós temos na nossa cadeia. Nós temos aqui no quadrante inferior esquerdo volumes de importação e exportação, são índices percentualmente muito pequenos frente ao volume global que a gente gerencia no país. Então, a gente está falando de pouco mais de 42 mil toneladas importadas e pouco mais de 22 mil toneladas de exportação também de aparas de papel. Mas o principal desafio aqui da nossa cadeia é, de fato, a disposição final. Então, vocês podem ver aqui que pouco mais de 3 milhões de toneladas de papéis passíveis de serem reciclados ainda assim são destinados a aterros, lixões ou outras disposições. E isso passa por uma estruturação da cadeia, principalmente voltada à implementação de coleta seletiva no nosso país. Por fim, já estou chegando aqui no fim da apresentação, eu deixo duas recomendações para vocês, duas indicações para vocês. Primeiro, é um documentário extremamente profissional que foi feito aqui pela IBA, que é a entidade irmã da Empapel, que é a Indústria Brasileira de Árvores, que chama Novas Raízes, Escolhas do Futuro, que traz desde ações voltadas de sustentabilidade, inovação, tecnologia e práticas inovadoras desenvolvidas pelo setor de árvores plantadas. É um documentário muito legal, eu recomendo ele em todas as apresentações que eu faço, porque ele traz elementos muito técnicos e profissionais de como o setor atua de forma sustentável nessa implementação do sistema. E, por último, eu deixo a recomendação aqui também do nosso portal, o Embalagem Consciente, que são 10 motivos para escolher as embalagens de papel. E aí destaco aqui 3 principais elementos de origem renovável, o seu fator de reciclabilidade e também de biodegradabilidade. Obrigado, deixo aqui meus contatos com vocês e fico à vontade aqui para a gente discutir os dados que eu apresentei. Estão me ouvindo? Muito bom, Rafael. Muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns, excelente. Acho que assim muito esclarecedora. Você trouxe também diversos pontos críticos, né, da questão da gestão de resíduos sólidos aqui no Brasil. A gente tem desafios imensos. Um dos pontos que você abordou, eu achei assim muito importante, foi a questão do lixão, né? Porque o lixão a gente tem tem vários aspectos que precisam ser considerados, né? Tem a questão do desperdício em si, dos recursos, né? Que acabam sendo dispostos e não aproveitados. Tem a questão importantíssima de saúde pública. É, tem, Perfeito. tem a questão também de emissão de metano, né? Que a gente também acaba, enfim, contaminação do solo, tem uma série de problemas aí envolvidos nessa prática. E esse adiamento que vai acontecendo, né? Quer dizer, é como se o Brasil continuasse empurrando para frente algo que já existe legislação desde a década de 50, né? Perfeito. Então, é uma coisa incrível como a gente não consegue resolver um problema tão grave, né? Então, Tão urgente. tão urgente, exatamente. Muito bom. Perfeito. Então, não era nem uma pergunta, era só um comentário que é importante você ter trazido esse ponto, né? Eu queria passar então a pergunta aí pro Nereu. Muito Obrigado, bem-vindo. obrigado, querida. Eu só queria saber do Rafael se essa apresentação que você fez para nós agora, ou uma apresentação mais ampla, será feita na COP30? Essa especificamente não, Nereu, mas outras serão. O nosso presidente aqui, o embaixador José Carlos, e o Adriano Scarpa, que é o gerente de sustentabilidade aqui da IBA, estarão presentes na COP. Vão ter vários painéis relacionados da cadeia como um todo de árvores Certo. plantadas. Então vai discutir a
questões de sustentabilidade do plantio, de uso de biomassa, da utilização dos subprodutos das árvores. Então, quando a gente fala de celulose, automaticamente a gente liga essa aplicação à produção de papel. Mas a celulose, ela tem outras aplicações. Por exemplo, existe celulose no sorvete, existe celulose na pasta de dente. Então, existem aplicações tecnológicas que o documentário que eu recomendei para vocês traz com muita clareza e muito profissionalismo. E na COP30, os nossos dois representantes, o embaixador José Carlos, nosso presidente, que é presidente da Empapel e diretor executivo da IBA, e o Adriano Scarpa, que é gerente de sustentabilidade, vão estar lá também abordando esses temas. Obrigado, Rafael. É porque eu acho que é importante mostrar para o mundo, porque muitas pessoas, mesmo dentro do Brasil, ainda acham que a celulose e o papel são feitos de madeira nativa. Eu acho que tem que salientar muito isso, porque as pessoas estão muito mal informadas. Perfeito. Há muito tempo, o nosso setor atua dessa forma, e por vezes, e por várias vezes, áreas de expansão de floresta plantada, elas são objeto de recuperação de áreas antes degradadas. Então, se faz o plantio da árvore para produção para fins industriais e, além disso, se alia a outras áreas recuperadas para fins de restauração de floresta nativa também. Não é minha área de especialização, eu estou entrando numa área aqui que de outros profissionais, mas é um perfil muito grande que se deriva na produção das embalagens de papel e, por fim, dos nossos altos índices de reciclagem, de conexão com todos os elementos e conceitos da economia circular. Ok, obrigado. Eu tenho certeza que os nossos representantes, né, o presidente da IBA e o nosso embaixador, vão fazer bonito lá. Perfeito. Mais perguntas, pessoal, para o Rafael? Perguntas, contribuições? Rafael, eu queria também aproveitar para trazer aqui, para a gente conversar um pouco sobre a questão das novas formas de utilização do papel, né? E até que é uma terminologia que eu tenho ouvido bastante na indústria, que é a embalagem flexível de papel, né? Fazendo uma alusão a embalagens como pouches, stand-up pouches, que onde o papel tem sido, né, agregado aí de outros materiais, né, de revestimentos, que trazem a esse material propriedades de barreira, propriedades de selagem, né, selabilidade, maquinabilidade, enfim, uma série de evoluções, vamos dizer assim, tecnológicas, que ampliam, né, a aplicação desse material em diversos mercados, né? Inclusive, principalmente de alimentos. E alimentos diria que é um dos principais mercados de embalagens de um modo geral, mas que eu acho que esses avanços tecnológicos têm trazido aí uma expansão dessa aplicação do papel, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como que você está vendo isso, olhando de um modo geral, né, a indústria nesse sentido. Eu trago um exemplo de uma embalagem recém-lançada, que é a chamada Biona, que é um produto que está sido produzido pela Melhoramentos. É uma embalagem, é uma bandeja, uma embalagem de papel, de polpa moldada, com aplicação de barreira na sua massa. Então, ele traz aplicações tecnológicas que essa embalagem pode ser utilizada, que pode ser levada na geladeira, na airfryer, no forno, e que mantém as qualificações e as características de uma embalagem de papel do ponto de vista de reciclabilidade, de compostabilidade. Então, as tecnologias estão avançando nesse caminho
para que as embalagens de papel consigam avançar em outras aplicações, além das historicamente conhecidas por nós. Então, esse exemplo da Biona é um exemplo muito legal. Inclusive, nós temos um podcast aqui na Empapel que chama Embalagem Consciente, e se vocês entrarem lá, vocês vão ver um dos episódios do Rafael Gibini, que é CEO da Melhoramentos, que ele apresenta muito bem essa tecnologia. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode entrar nesse tema. É, é, mas que tem avançado tecnologicamente com esse fim. Muito bacana. No CCD Circula, nós temos diversas pesquisas envolvendo materiais celulósicos, né? A gente, na verdade, trabalha com pesquisas envolvendo a quase todos os materiais, né? Mas algumas, particularmente, são direcionadas para as embalagens flexíveis, tanto para justamente ampliar essa aplicação das embalagens celulósicas, é, mas sempre garantindo a reciclabilidade desse material, enfim, com o mínimo de, é isso que se espera, né? O mínimo de alteração do processo de reciclagem tradicional, convencional, né? Então, algo que antes havia assim, restrições, né, em termos de revestimentos, justamente por questão aí de problemas na reciclagem, a gente está vendo aí uma evolução grande nesse sentido. Uma outra linha de pesquisa que a gente trabalha também é justamente de tentar entender, vamos dizer assim, mapear todo o processo, o parque, vamos chamar assim, o parque de reciclagem de materiais celulósicos do Brasil, né? Entendendo, quais são as tecnologias, e como que então a gente pode ter essa visão geral aí dos processos de reciclagem, né, de material celulose. Uma outra frente que a gente também atua, investiga, é justamente a questão do contato do material pós-consumo celulósico com alimentos, né? Então, essa questão vamos dizer assim, de purificação desse material, de qual que é o grau de pureza, enfim, todos esses. A gente realmente tem um portfólio grande aí de investigações relativas a materiais celulósicos, né? Outros materiais também, mas particularmente com os celulósicos. Assim, revestimentos, os mais diversos, sempre tentando também buscar materiais que se tornariam resíduos, né? Resíduos de outras indústrias, de determinadas culturas, que possam trazer aí alguns elementos que sejam indicados para se tornar barreiras. Então, a gente tem vários, inclusive, vários níveis de prontidão tecnológica para essas pesquisas, né? Então, acho que a gente sempre trabalhando em parceria com vocês, aí tem muito a avançar, né, no conhecimento dessa área. Então, estamos Perfeito, à disposição também. perfeito. Conte conosco. Um grande diferencial da nossa cadeia é a nossa escala. Então, que viabiliza o papel ser reciclado em todos os cantos do Brasil. E aí, quando a gente fala de reciclagem, um dos principais elementos de custo é logística. Então, o papel, pela sua escala e volume, ela viabiliza a logística, às vezes, da cadeia como um todo. Então, os materiais se complementam. Então, onde se tem escala de um material, se complementa também a gestão de resíduo como um todo. Então, quando a gente fala de coleta seletiva, eu não estou falando só de papel, estou falando de todos os materiais que têm uma cadeia até determinado ponto conjunta. Então, as cooperativas trabalham com papel, plástico, vidro, metal, os aparistas também, na grande maioria, e por fim vai para a sua indústria recicladora. Então, a gente se utilizar
de meios onde a cadeia já está estabelecida para o desenvolvimento de novas tecnologias e novas aplicações, ela se utiliza dessa cadeia já estabelecida de logística, por exemplo. Sim, muito interessante. Nós temos aqui um comentário da Isabela perguntando se o material vai ser disponibilizado. Posso compartilhar, sim. Ah, que bom, obrigada. E claro, a gravação em si, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Nós temos lá já diversos outros vídeos de outros Circula Talks, onde nós trouxemos outros convidados. Então, esse vídeo também vai estar lá disponibilizado. Nereu, pode falar. Eu, de novo, é o seguinte, ó, não sei se tem uma divulgação que relaciona quais municípios no Brasil ainda não se desfizeram do lixão. Existe sim, Nereu. O Ministério Público, principalmente, atua nessa pauta, diretamente com os municípios. Vários estados têm trabalhado de responsabilização de prefeitos, como exemplo, de forma civil, que são responsáveis pelo fechamento desses lixões. Então, várias frentes têm discutida, tanto na esfera federal, estadual e municipal, mas é um desafio muito grande. Nós estamos falando de mais de 2.000 lixões espalhados pelo Brasil. Não é fácil resolver, mas é um problema urgente. A Cristina falou muito bem, é de saúde pública, porque isso gera poluição do solo, do ar, da água, que atrai vetores e, consequentemente, doenças. Então, a gente não está falando só de resíduos aqui, a gente está falando de um conjunto de ações que vai prejudicar a sociedade como um todo, sabe? Então, existem iniciativas, existem fóruns de discussão sobre isso, e a gente está acompanhando de perto também para apoiar. Eu acho que as prefeituras que ainda não implantaram, não eliminaram os lixões, é um pouco de má vontade, né? Eu moro em Caçador, Santa Catarina, que é um município do interior, com 74 mil habitantes, né? Mas nós temos aqui em Caçador a coleta seletiva e que as pessoas estão conscientes e separam o lixo orgânico do lixo reciclável há mais de 10 anos. E isso está mantendo uma cooperativa de catadores que vive. Várias famílias, não saberia te dizer agora quantas, mas muitas famílias vivem da cooperativa porque a prefeitura entrega tudo que recolhe na cidade nessa cooperativa. Não é tão difícil fazer isso, eu não entendo por que os prefeitos. Perfeito. É isso mesmo. A gente tem acho que um documento bastante interessante é o próprio Planares, né? O Planares ele mostra bem esse mapa dos aproximadamente 3.000 lixões, né, que nós temos no Brasil. É, justamente é, eles são mais localizados nos municípios onde não há uma coleta seletiva, né, bem organizada ou de forma alguma, né? Então, isso acaba, a gente consegue ver, né, isso no mapa. E realmente, infelizmente, os municípios deixam de cumprir a lei, né? Os gestores municipais. Aqui a gente tem um comentário do Geraldo. Parabéns, Rafael, por sua apresentação e seu empenho e atuação junto a distintos elos da cadeia, fabricantes, recicladores, cooperativas e entidades públicas, para promover sinergias e identificar os gargalos. Muito bom. Grande Geraldo, obrigado. Geraldo é meu. Nós já atuamos juntos aí por uma empresa específica e é um grande parceiro, um cara profundamente conhecedor do tema. Então, obrigado aí, Geraldo. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta para o Rafael? Aproveitem. Rafael, acho que assim a gente
Tem muita coisa para fazer juntos, né? Que o CCD circula. Acho que desenvolver essas pesquisas de uma forma mais próxima, né? Eu acho que é algo bastante interessante para ambas, né? Tanto em papel quanto o CCD circula. Acho que isso vai ser bem proveitoso. Temos mais um comentário, pergunta do Nereu. Vamos lá, Nereu, aproveite, é isso aí. Eu de novo, Cristina, estou aqui agora. Muito bem-vindo. Liberaram para mim, né? Mas tudo bem. Não, eu só queria fazer um comentário mesmo, que a partir de 2026, não sei se imediatamente, mas os municípios vão ter um aumento significativo na arrecadação de IPTU, porque vocês devem estar acompanhando a reforma tributária. Ela vai estabelecer que os municípios não vão aumentar a alíquota do IPTU, mas sim a base de cálculo do IPTU, porque a maioria das prefeituras, principalmente as prefeituras menores, elas têm uns valores muito defasados dos imóveis, né? E se eles colocarem o valor atualizado, tem certos locais que vai ser difícil até de pagar o IPTU, mas eles vão ter, com certeza, no mínimo, eles vão aumentar 50%, 60%, 80% a arrecadação do IPTU. Eu acho que nós deveríamos começar a mandar para as câmaras municipais uma sugestão da criação de uma lei no município que todo aumento de arrecadação do IPTU fosse utilizado para eliminar os lixões do município. Esse é um tema sensível, Nereu, porque já é previsto na legislação a implementação da tão polêmica taxa do lixo. Porque o munícipe, por maioria das vezes, a gente já ouviu falar em vários eventos que o munícipe acha que ele coloca o lixo para fora e magicamente aquele lixo desaparece. Não, existe uma cadeia logística que é custosa, que é cara, que envolve diversos entes. Então, a gente está falando de gestores de resíduos públicos, cooperativas e aparistas, e esses elos precisam ser remunerados por esse trabalho. Então, quando a gente discute taxa do IPTU ou a taxa do lixo implementada junto com a taxa da água, os prefeitos já seriam obrigados a implementar essa taxa. Mas isso não é tão popular, vamos dizer assim. E isso Exato. atrasa cada vez mais a implementação dessa ordem de fechamento dos lixões. Então, é um desafio de educação ambiental. Um dos principais trabalhos que nós, como entidade, e as empresas atuam é nesse tema. As empresas individuais têm muitos programas individuais de programas de educação ambiental nos municípios onde elas atuam, principalmente, e nós replicamos aqui também como entidade. Então, enquanto nós não entendermos que, da mesma forma que nós pagamos uma taxa de tratamento de esgoto, por exemplo, de água e esgoto, e não implementarmos a taxa do lixo, nós vamos continuar convivendo com esse problema, que são os lixões. E quando a gente fala de lixões, entenda também, por exemplo, um conceito do aterro controlado, que é diferente do aterro sanitário, com todas as suas características técnicas implementadas de proteção de solo, controle de entrada e saída de materiais. O aterro controlado, a gente ouve muitas vezes, é um lixão com porteira. Então, continua o problema, ele só tem uma porteira de acesso ali. Então, é a reflexão que a gente precisa levar fora da nossa esfera de discussão, fora da nossa bolha de discussão de profissionais que entendem do negócio. A gente precisa discutir todos os eventos que eu participo, principalmente nas associadas, em fóruns, em municípios, eu discuto que eu saio com a missão com eles de quem está na palestra, quem está na discussão, tem que sair dali com a missão de convencer o seu vizinho a separar corretamente. E se a gente separar se a gente só fizer o esforço de separar sólidos e úmidos, resíduos recicláveis sólidos, resíduos reciclados secos e úmidos, já é metade do caminho. A cooperativa faz o trabalho depois disso. Eles são os especialistas. Então, só da gente fazer esse trabalho e não contaminar o resíduo reciclável, nós já estamos fazendo muito. Isso dá um grande impacto no fim da cadeia. Obrigado, Rafael. Imagina.
Com Bom, certeza, Rafael. Eu queria agradecer você, gostei muito da apresentação, muito rica em dados, muito objetiva, e acho que tem muito a contribuir. E realmente nós, enquanto sociedade, temos que evoluir muito nessa questão, tanto de separação, quanto todas as propostas, por exemplo, que o Nereu falou. Como é que a gente pode interferir nas municipalidades para que realmente a gente consiga essa gestão, né, de eliminar o lixão e também conseguir realmente destinar o resíduo para reciclagem, que é o resíduo que no pós-consumo tem muito valor ainda, né? E é um desperdício que a gente faz jogando isso em aterros, mesmo que seja sanitário, a gente tem que reverter tudo isso, né? Eu acho que Exatamente. juntos, né, a gente estamos caminhando, eu acho que a gente tem que estar junto. Nós, do lado da pesquisa, né, e vocês em relação ao mercado, mas eu acho que se a gente fizer junto, vai fazer melhor, né? A gente trabalhar junto e o CCD adora receber sugestões, viu? Então, nós estamos também à disposição de vocês para sugestões, ideias do que a gente pode fazer para ajudar em todo esse processo. Perfeito, legal. Conte conosco. muito bom. Pessoal, então, se não temos mais perguntas, e eu tenho certeza aqui que o Rafael está à disposição depois para receber perguntas posteriores, né, e dialogar com quem tiver interessado em avançar, né, nesse trabalho, de tornar as embalagens cada vez mais recicláveis, retornáveis alinhadas, né, com esse pensamento de economia circular. Então, acho que cumprimos aqui o nosso objetivo, né, de trazer essas reflexões e esse conhecimento. E eu deixo aí para você se despedir, Rafael, e dizer suas palavras finais. Perfeito, Cristina. De novo, obrigado. A honra participar aqui desse fórum de discussão tão rico. É, a implementação da política com uma defesa do ente privado junto com a academia é muito importante essa conexão para a gente avançar em questões tecnológicas, de sustentabilidade e também de educação ambiental, principalmente. Então, quando a gente leva a nossa palavra, né? Quando a gente prega a nossa palavra para multiplicar esse conhecimento é muito importante. Então, conte conosco sempre. Está ótimo. Então, muito obrigada e declaro aqui encerrado o nosso Circula Talks de hoje. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito Valeu. obrigada. Tchau para Então, vocês, tudo de tchau, bom. tchau.